Lá. Sabe, às vezes os segredos mais fascinantes da história não estão em grandes revelações, mas sim escondidos nos pequenos detalhes. Um pormenor que parece fora do sítio, uma pequena inconsistência que nos faz parar e pensar. É precisamente um desses detalhes que vamos investigar hoje. Um quebra-cabeças de tempo que se esconde no coração de um dos dias mais importantes da história, a crucificação. Parece uma pergunta simples, não é? Um evento desta magnitude devia ter uma cronologia clara. Mas, como vamos descobrir, a resposta é muito mais complexa e interessante do que parece. E é essa complexidade que abre a porta para um mistério incrível. E aqui está o problema, bem à nossa frente. De um lado, o Evangelho de Marcos afirma de forma clara que a crucificação aconteceu na hora terceira. Do outro, o Evangelho de João diz que, na hora sexta, Jesus ainda estava a ser julgado por Pôncio Pilatos. Ora, como é que isto é possível? Como é que alguém pode ser sentenciado horas depois de já ter sido crucificado? Parece uma contradição sem solução. Pois é, isto não é um detalhe de sumenos. É uma aparente falha na linha do tempo que tem intrigado estudiosos durante séculos. Vamos então mergulhar a fundo nesta contradição das horas. Primeiro, o relato de Marcos. Ele diz, hora terceira. Pela contagem da época, isso significa 9 horas da manhã, uma hora bem específica. E agora, em completo contraste, João, ele diz que era por volta da hora sexta e Jesus ainda nem tinha sido sentenciado. Se a sexta hora for meio-dia, como muitas vezes se assume, temos aqui um problema de 3 horas. Um buraco inexplicável na cronologia. E aí está o nosso paradoxo. Os relatos parecem completamente incompatíveis. Será que um dos autores se enganou? Ou, e se a resposta for outra? E se nos faltar uma peça-chave de informação para entendermos o que eles realmente queriam dizer? A chave não é duvidar do texto, mas sim compreender o mundo em que foi escrito. E é aqui que encontramos a solução. Não é uma solução teológica, mas sim cronológica. Acontece que, no primeiro século, na Judeia, não havia só uma forma de ver as horas. Havia 2 sistemas de tempo diferentes a funcionar ao mesmo tempo. O primeiro sistema é o tempo judaico. Era simples. O dia começava quando o sol nascia, por volta das 6 da manhã. Essa era a primeira hora. Por isso, a terceira hora seria às 9 da manhã e a sexta hora seria ao meio-dia. Isto encaixa perfeitamente no que lemos em Marcos. Mas depois havia o tempo romano, o sistema oficial do Império. E este vai soar muito familiar, porque contava as horas a partir da meia-noite, exatamente como fazemos hoje. E aqui está a grande revelação. Neste sistema, a sexta hora não é o meio-dia, são 6 horas da manhã. Esta diferença é a chave que resolve tudo. Agora, com este conhecimento podemos voltar aos textos. O segredo é perceber que os autores não estavam a cometer erros. Estavam a ser precisos, mas para públicos diferentes. E por isso mesmo, a usar relógios diferentes. E quando vemos para quem eles escreviam, tudo faz sentido. Mateus, Marcos e Lucas escreveram os seus evangelhos a pensar sobretudo num público judaico. Eles usavam um sistema de tempo que todos ali conheciam, o tempo contado a partir do nascer do sol. Mas o evangelho de João é diferente. Foi escrito mais tarde, para um público muito mais alargado, espalhado por todo o Império Romano. Pensem bem, para este público tão diverso, espalhado pelo Império, usar o tempo local judaico seria só confuso. Então João, para ser o mais claro e exato possível, usou o tempo oficial romano. Ele não estava a contradizer os outros. Na verdade, ele estava a traduzir o tempo para que a mensagem fosse entendida por todos, em todo o lado. Então, se a solução é esta, por que é que a confusão continua? A resposta, muitas vezes, está na tradução. O texto original em grego diz simplesmente hora sexta. As traduções mais literais mantêm isto, mas muitas versões modernas, na tentativa de ajudar o leitor, interpretam uma hora e traduzem como meio-dia. Ao fazerem isso, assumem que é o tempo judaico e, sem querer, criam a contradição que nunca existiu no original. Agora que temos as duas chaves, o tempo judaico de Marcos e o tempo romano de João, podemos finalmente juntar todas as peças e construir uma única linha do tempo coerente e sem falhas. E quando juntamos tudo, a cronologia fica perfeita. Vejam só, o dia começa às 6 da manhã, a sexta hora romana de João, com a sentença de Pilatos. 3 horas depois, às 9 da manhã, a terceira hora judaica de Marcos, acontece a crucificação. Depois, ao meio-dia, a sexta hora no tempo judaico, mencionada nos outros evangelhos, a escuridão cobre a terra. E, finalmente, às 3 da tarde, a nona hora judaica, Jesus morre. Não há contradição nenhuma. É uma cronologia que flui perfeitamente. E isto leva-nos à grande conclusão. O que à primeira vista parecia uma contradição, um erro no texto, revela-se ser algo completamente diferente.
Uma prova incrível da sua precisão histórica e da sua complexidade. Os relatos não se contradizem, eles completam-se. É como ter várias testemunhas a descrever o mesmo evento, mas cada uma a falar para um grupo de pessoas diferente. Cada uma usa a linguagem do tempo que o seu público entende. E ao fazerem isso, dão-nos uma imagem muito mais rica e detalhada do que aconteceu. Esta ideia resume tudo na perfeição. A solução não está em teorias complicadas, mas sim em voltar ao texto original e entender o seu contexto. O problema nunca esteve nos Evangelhos. Esteve, muitas vezes, na nossa tendência de os ler com os nossos relógios e as nossas ideias do século XXI. E esta é talvez a lição mais importante disto tudo. Para entender de verdade um texto antigo, seja qual for, não podemos impor o nosso mundo sobre ele. Temos de fazer a viagem, entrar no mundo do autor, perceber as suas regras e tentar, por um momento, ver com os olhos deles. E isto deixa-nos com uma pergunta para pensar. Se uma simples compreensão sobre como se contavam as horas pode resolver um mistério com séculos, que outras verdades profundas estarão ali, escondidas à vista de todos, à espera que alguém olhe mais de perto e com mais cuidado para o contexto? Fica a reflexão. Obrigado por nos acompanharem nesta análise.